Ok, pessoal, aqui o professor Riane novamente conversando com todos vocês, eletrotécnica, eletromecânica, para falarmos agora sobre máquinas de corrente alternada, dando sequência aí à reta final desse módulo, desse curso, desse treinamento de máquinas de corrente alternada, falando agora sobre a parte de máquinas síncronas, ok? Vamos dar sequência no nosso curso e vem comigo porque hoje a ideia é tratar a parte de excitação das máquinas síncronas, quais são os processos mais comuns envolvidos, nós vamos entender isso um pouco melhor. Nós vamos falar também da parte de operação da máquina como gerador, como é que ela trabalha como gerador e como que eu conecto e opero essa máquina interligada com o sistema brasileiro, a máquina quando está em paralelo com outras máquinas, em paralelo com o sistema interligado nacional, ok? Vamos falar também de sincronismo e operação da máquina como motor. Claro que não vai ser tudo hoje, nós vamos dividir em duas partes, essa semana metade do conteúdo, o restante para a semana que vem, e aí nós fechamos toda a bagagem aí teórica do nosso treinamento de máquina CA, ok? Então vem comigo, nós vamos começar falando um pouco sobre máquina síncrona e mais especificamente agora, a partir de agora, a parte de excitação. Joia? Para a gente começar a falar de excitação, esse esquema aqui, deixa eu colocar o laser aqui na tela, esse esquema, ele mostra bem a característica de construtiva da máquina síncrona, que nós vimos já em aulas anteriores, e aí só para recordar aqui, fazer uma revisão breve, nós temos um rotor onde circula uma corrente contínua, produzindo o norte e o sul. Vimos já a questão de polos lisos, polos salientes, suas aplicações, então agora aqui para nós, basta entender que eu vou ter, nesse caso aqui, representado por uma fonte externa, onde eu tenho anéis coletores, escovas, que leva essa corrente contínua e promove a excitação do rotor da minha máquina, produzindo um campo magnético girante aqui no rotor da minha máquina síncrona, ok? No estator, nós temos aqui as bobinas trifásicas montadas, defasadas de 120 graus elétricos direitinho, não é isso? A linha, B linha, C linha, onde vão ser produzidas as tensões equilibradas, trifásicas, simétricas, todas direitinho, não é isso? Pela lei de indução. Então, quando o meu campo magnético do rotor começa a girar, atravessar, promover um fluxo magnético variável em cada bobina de cada fase, surgem, induz as tensões trifásicas aqui no estator. Beleza? Show! Recordado? Deu para entender então o que nós temos no estator, o que nós temos no rotor? Recordar, na verdade, de forma bem rápida aqui, o que nós temos em cada parte, como é que é o esquema de funcionamento aí da máquina síncrona. Ok? Agora nós vamos entender um pouco melhor como é que as máquinas síncronas, elas promovem essa excitação, quais são os sistemas de excitatriz utilizada para levar a corrente contínua lá para o rotor, e aí eu ter esse campo magnético lá no rotor da minha máquina síncrona. Bom, já é sabido então, nós já falamos que as máquinas elas precisam de uma fonte de corrente contínua para alimentar o meu enrolamento de campo, ok? Lá que está lá no rotor, que normalmente é suprido de duas formas básicas. Excitatriz brushless, sem escovas, claro que é a mais utilizada hoje em dia em máquinas grandes, em máquinas maiores, mais profissionais, em grandes usinas de geração de energia, seja elas hidrelétricas ou termoelétricas, a gente usa muito a excitatriz brushless, e também nós temos aqui a excitatriz estática, que normalmente ela funciona através de anéis coletores e escovas. Tá? Então vamos entender um pouco melhor agora o que é uma e o que é a outra. Brushless, vem do inglês, brush é escova, escovas, e less é sem. Então brushless ou brushless é uma excitatriz sem escovas. Okay? É a tradução mesmo literal da palavra em inglês, do brushless. Bom, vamos começar pela brushless, pela excitatriz brushless. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui, não sei se vocês perceberam do que nós estamos falando, que a gente começa empolgado em jogando conteúdo, mas nós estamos falando do esquema dessa corrente de excitação aqui, que vai circular pelo meu rotor, provocando aqui um polo norte e um polo sul, um campo magnético no meu rotor, ok? Que aí na hora que eu ligar uma turbina, ele vai começar a gerar pela ação dessa força primária, dessa máquina primária que é a turbina, com um campo magnético através dessa corrente de excitação. Então, o que nós estamos vendo aqui é como que essa corrente de excitação, que é corrente contínua, como que ela é levada aqui para dentro.
né? Tem aqui está desenhado, né, o esquema com escovas. Eu tenho anéis coletores e escovas, uma fonte externa para isso, né? Só que eu posso ter o esquema sem escovas, sem anéis coletores, que não precisa dessa fonte externa. E aí, como é que funciona isso? Bom, aqui, ó, o esquema aqui. Aqui nós temos uma excitatriz brushless, que é uma roda de diodos, né? Uma ponte retificadora, trifásica, tá? E aqui, como é que funciona? As máquinas síncronas, com esse tipo de excitação sem escovas ou brushless, elas possuem uma excitação, olha aqui, ó, girante, normalmente localizada na parte de trás, no mesmo eixo, ela é comum ao mesmo eixo do meu gerador, da minha máquina síncrona, tá? E essa excitatriz, eu vou ter um gerador pequeno, complementar, adicional, né? Um geradorzinho no mesmo eixo da minha máquina principal, lá atrás, no finalzinho, que vai, normalmente, não passa aí de 5%, muito menos do que isso, às vezes, da potência total da minha máquina principal, síncrona, e ele vai girar junto, vai produzir energia, e a forma como eu vou... Só que a energia produzida, na hora que esse gerador está acoplado ao mesmo eixo do gerador principal, ou da máquina principal, que também pode ser um motor síncrono, e está ligado, se for gerador, a uma turbina, onde passa água, vento, onde vai passar vapor, né? Então, nesse eixo, no caso de máquina síncrona como gerador, para facilitar a nossa análise, onde eu tenho minha turbina, que gira o eixo do meu gerador, nesse mesmo eixo eu vou acoplar um gerador de menor porte, pequenininho, que a função dele é gerar corrente contínua para me jogar lá nos enrolamentos do meu rotor. E aí criar a minha solenoide, o meu eletroímã, o meu campo magnético lá no rotor. Então, olha que interessante. Eu já tenho a turbina, né, ali pronta e girando o eixo do meu gerador. Joia, bacana, isso está entendido. Eu vou colocar no mesmo eixo um outro geradorzinho pequenininho, e só que ao invés de gerar as tensões e correntes no estator desse gerador adicional pequenininho, eu vou gerar direto no rotor. Então, nessa excitatriz estática, que a gente chama sem escovas, no estator eu tenho campo, e lá no meu rotor eu vou produzir a minha corrente, que aí normalmente é um geradorzinho trifásico, tá, pessoal? E essas correntes trifásicas produzidas aqui é o inverso, né? Produzidas lá no rotor, porque na máquina principal síncrona, as correntes e tensões são produzidas no estator. Lembra? São produzidas aqui no estator. A corrente trifásica, né? As tensões trifásicas são produzidas no estator. Eu construo uma máquina síncrona ao inverso, né? Ao contrário, de modo que eu vou ter campo no estator e produção de tensão trifásica e corrente trifásica no rotor, que está girando junto do meu rotor da máquina principal, que eu quero alimentar com corrente contínua. Só que se eu estou gerando tensão trifásica, corrente trifásica, eu passo aqui, ó, né, por uma ponte retificadora que fica girando junto com o rotor. Eu passo essa corrente trifásica que eu produzi no geradorzinho auxiliar por essa ponte retificadora trifásica, de modo que depois da ponte retificadora, essa ponte de diodos, eu vou ter corrente contínua, vou ter tensão VCC. E aí eu posso, como está tudo girando junto, eu não preciso de escovas, não preciso de anel coletor, a saída da ponte retificadora que está girando junto no mesmo eixo do rotor, que eu quero levar corrente contínua, vai levar tudo que eu preciso, né, necessário para alimentar a solenoide, a bobina, né, melhor dizendo, do rotor da máquina principal. Olha só que loucura, né? Então, olha só, no sistema brushless, a potência de excitação da máquina, a potência, né, corrigindo, a potência para a excitação da máquina, né, ela é obtida através de um pequeno gerador trifásico, mais pequeno, de polos fixos no estator e ponte retificadora rotativa, que vai fornecer, como está girando no mesmo eixo, já vai sair dali da ponte retificadora trifásica, corrente contínua, que vai direto para as bobinas, para o enrolamento do meu rotor da máquina síncrona principal. Aqui tem um desenho, talvez fique mais claro para vocês. Eu tenho aqui um gerador, né? Aqui o eixo comum que vem lá da minha turbina, e aqui a máquina excitatriz, ó. Então eu tenho aqui o campo magnético formado no estator da máquina. No rotor dessa máquina auxiliar, que é pequena, eu produzo tensões e correntes trifásicas que vão ser ligadas a uma ponte de diodos retificadora trifásica que está girando junto com o eixo, e dali sai a corrente contínua bonitinha para eu levar para os enrolamentos do rotor dessa máquina principal. Então aqui eu tenho a minha excitatriz brushless acoplada
acoplado aqui, no caso, a um turbogerador. Né? Quem se lembra do que é um turbogerador? É um gerador de polos lisos, né? Normalmente usado muito com máquinas a vapor, máquinas a vapor ou a gás. Né? Tranquilo, pessoal? Então aqui, ó, entenderam esse que é onde que ela está? E como é que funciona isso? Tem um outro esqueminha aqui que mostra, tem um diagrama que mostra, depois leiam um texto aqui, que é mais ou menos o que eu vou comentar com vocês. Tá? Eu tenho aqui uma divisão do rotor estator, excitatriz e máquina síncrona. Opa, máquina síncrona é a nossa máquina grande, principal, né, que eu vou alimentar. Na máquina síncrona, o que tem no rotor da máquina síncrona? Eu tenho o campo principal, que eu quero alimentar com corrente contínua. Ok? Então, o que eu tenho aqui na máquina síncrona, grande, a principal, no rotor da máquina síncrona, é a minha bobina de campo do rotor, que eu quero alimentar com VCC. Ok? No estator da máquina síncrona, eu tenho aqui a minha saída trifásica, de tensão trifásica, corrente trifásica. Então, se eu olhar na máquina síncrona, é algo que nós já sabemos, né? Principal. No rotor, aqui, ó, do rotor, eu tenho campo. No estator, eu tenho as tensões e correntes trifásicas produzidas. Ora, mas de onde que vem a corrente contínua que vai alimentar aqui lá no rotor da máquina síncrona? Ela vem de um retificador trifásico, de uma ponte de diodos que vai girar junto no mesmo eixo. E esse retificador trifásico está ligado na saída, lá no rotor da excitatriz, é onde eu tenho a armadura da excitatriz. Ao contrário da armadura da máquina síncrona principal, que está no meu estator. Ó. Então, no estator da máquina principal, tem a armadura, onde saem as tensões trifásicas. No rotor da máquina auxiliar, eu tenho a minha armadura, onde saem as tensões e correntes trifásicas, que vão ser retificadas para alimentar esse meu campo magnético do rotor principal da máquina. Olha que bacana, entendeu? Então, olha só, lá no rotor da excitatriz, eu vou ter a armadura, onde eu tenho 3 tensões trifásicas produzidas. Como é que eu produzo essas 3 tensões trifásicas, né? Na verdade, tensão trifásica, é redundante falar 3 tensões trifásicas. Como é que eu produzo essa tensão trifásica aqui do meu rotor? No estator, olha só, no meu estator, eu vou ter o campo, que pode ser um ímã fixo, como nós vimos na foto seguinte, né? Nós vamos ver na foto do slide seguinte. Ou eu ainda posso usar uma entrada trifásica, se for uma usina que eu tenha uma tensão auxiliar que venha de outra fonte, né, que já venha da subestação, de outra subestação. Então, se eu tiver já tensão trifásica disponível, eu posso pegar essa tensão trifásica disponível que eu tenho, que normalmente vem do sistema auxiliar, não é isso? Da casa de comando auxiliar. E eu retifico isso, alimento aqui, produzo um campo magnético no estator da minha excitatriz, acompanha o raciocínio, é muita viagem mesmo, né? Muita tecnologia, e aí dá dúvida. Então eu pego a minha tensão auxiliar trifásica, que já existe lá na minha subestação, na minha usina, né? Na minha indústria, seja lá onde for, retifico, alimento o campo da excitatriz, que está no estator. Se tem campo no estator e eu começo a girar a minha armadura do rotor da excitatriz, eu produzo 3 tensões trifásicas. Joia, bacana. Que eu vou pegar essas 3 tensões trifásicas, vou retificar para gerar corrente contínua para alimentar o campo principal aqui da minha máquina síncrona, para ter campo magnético na máquina síncrona, preciso de corrente contínua. E aí, tendo corrente contínua no rotor, lá no estator da máquina principal, sai uma saída trifásica parruda, gerada, induzida. Ok? E vocês podem me perguntar, professor, então por que eu não pego já essa entrada aqui, ó, trifásica do sistema auxiliar que eu comentei e jogo direto no campo, retifico, jogo direto no campo? Claro que eu posso fazer isso, só que aí a máquina não vai ser brushless. Para eu pegar algo, né, que está do lado de fora, está estático, e levar lá para dentro, eu preciso de escova e anel coletor, que demanda manutenção, que tem as perdas das escovas, queda de tensão, enfim. Tá? Então esse esquema que eu estou mostrando é para pegar algo que eu tenho uma tensão disponível, para alimentar o campo parado, a diferença é que esse campo que eu estou alimentando corrente contínua, ele está no estator. Então ele está parado, eu não preciso de escova, não preciso de anel, ok? E aí eu produzo aqui tensões trifásicas lá no meu rotor, eu já induzo tensão trifásica lá no meu rotor da excitatriz, que é esse equipamento auxiliar aqui no rotor, vou induzir tensão trifásica aqui, que eu vou então retificar
e alimentar o rotor da minha máquina principal. Vou retificar e vou alimentar o rotor, a parte que está aqui dentro, ó, girando, da máquina principal. Sem escovas, sem anéis, sem coletores, né? Sem anéis. E aí, eu posso usar aquele esquema que eu falei, ou eu posso usar aqui um grande ímã, que a gente costuma chamar até de PMG, que é algo que é um ímã fixo, né? Para não haver essa necessidade de ter essa entrada auxiliar aqui. Porque às vezes eu estou partindo meu gerador, minha usina, num lugar distante que não tem disponível nenhuma tensão, né? O próprio gerador, depois que estiver em funcionamento, ele que vai alimentar minha casa de força, ele que vai alimentar todo o meu sistema. Então eu não tenho de onde tirar a tensão trifásica. E aí eu consigo fazer isso utilizando ímã fixo no estator para produzir uma pequena tensão, né? E aí o sistema começa algo parecido com o que acontece lá em corrente contínua, na alta excitação, só que aqui eu tenho um campo, né? Eu tenho um ímã permanente aqui no estator da minha excitatriz para produzir tensões trifásicas aqui, retifico, alimento o campo principal e eu produzo a minha tensão gerada. Depois com essa tensão gerada aqui, né, vou alimentando os meus auxiliares, vou alimentando a minha casa de força, né, a casa de comando e por aí vai. Entenderam? Tranquilo? Então, volta o vídeo se não entendeu, manda dúvida lá no Telegram, se precisarem de algum esclarecimento adicional, mas basicamente é isso. Tá? Eu tenho aqui meu sistema da excitatriz e a máquina síncrona principal. Aqui é esquema elétrico, pessoal. É óbvio que a máquina síncrona principal ela é muito maior do que a minha excitatriz. Aqui com pequenas correntes da excitatriz retificadas, eu alimento meu campo magnético da máquina principal, porque para produzir o campo magnético da máquina principal, esse daqui, ó, o norte e o sul, eu não preciso de uma corrente muito elevada. Então eu uso uma corrente para produzir um campo, sim, e depois eu induzo as correntes trifásicas no meu estator, que aí sim o meu gerador entrega potência para a minha carga através do estator da máquina maior, da máquina principal. Ok? Então, apesar de estar tudo junto aqui, a excitatriz é pequena e a máquina principal normalmente é um gerador de grande porte. Né? E eu pego aí a pequena potência produzida aqui pela minha excitatriz, retifico, está tudo no mesmo eixo, não preciso de escopo, de anel, e aí eu jogo aqui, alimento a minha bobininha aqui do rotor, né? Bobininha entre aspas, porque eu já falo do rotor da máquina principal, que é grande, para poder produzir tensões trifásicas aqui, ó, na armadura principal da máquina síncrona. Show plus? Entendido? Respira aí, toma uma água, porque né, é interessante a gente conhecer esse sistema de excitação promovido pelas nossas excitratrizes, ok? E aí, pessoal, é óbvio que esse nome excitatriz né, é devido ao que ela promove, o que ela entrega para a máquina síncrona principal. A excitatriz entrega excitação. A excitatriz ela é responsável pela excitação da máquina síncrona, pela corrente de campo, que nada mais é do que corrente de excitação lá do enrolamento do meu rotor da máquina síncrona. Então a excitatriz tem a função de excitar, levar corrente de excitação lá para a nossa máquina síncrona, para o rotor da máquina síncrona. Perfeito? Tranquilo? Vamos em frente. Estão entendendo aqui ó, a máquina principal, né? E aqui a nossa excitatriz, que a função desse bichinho aqui é exatamente levar corrente de excitação lá para o rotor da máquina síncrona. Show? Bacana? E a excitatriz com escovas, como é que funciona isso? Agora, nós temos aqui máquinas síncronas com excitatriz tipo estático, são constituídas de anéis coletores. Olha os anéis coletores aqui. Tenho 3 anéis coletores? Não, pessoal, tenho 2, o positivo e o negativo. Né? Então, eu vou ter uma fonte externa, olha lá, vou ter uma fonte externa de corrente contínua, e com essa fonte externa de corrente contínua, eu vou levar através de escovas que vão deslizar nesses anéis coletores aqui, e vão levar tensão, corrente contínua, lá para o meu rotor, o rotor aqui, ó, para o meu rotor da máquina síncrona. Tá? Então, a função, eu tenho 2 tipos, né? Sem escovas, com escovas. Isso vai depender muito da sua aplicação, do seu dinheiro, da sua tecnologia, daquilo que você está disposto né, a gastar e gastar, inclusive, depois com manutenção futura, enfim. Né? Tem uma série de considerações aí. Tranquilo? Conseguiram entender? Joia! E agora, pessoal, então a primeira parte, que é essa questão de excitação,
nós já concluímos por aqui, né? Estamos aí próximos de 20 minutos de aula para falarmos sobre essa parte de excitação. Agora nós vamos entrar propriamente dito na parte de operação da máquina síncrona. Nós vamos estudar a máquina operando como gerador nesse primeiro momento, e na semana que vem nós vamos estudar a máquina operando como motor síncrono, e as características de um jeito como gerador e de outro como motor, tranquilo? Então tem alguns passos que eu coloquei aqui no material, né? Vai de 1 até o 6, se eu não me engano, isso, de 1 até o 6, que eu vou comentando aqui com vocês, não deixem de ler depois, e com material, os slides em PDF, e acompanhando o vídeo junto com o material em PDF. Acho que vocês vão ganhar muito com isso, porque eu vou falando, vocês vão lendo, e a informação aí vai se fechando, né? Vai se completando. Beleza? Então vamos lá. Operando como gerador. O que nós temos aqui? A nossa máquina síncrona, né? Aqui o norte e o sul. Então eu desenhei aqui o vetor do campo magnético norte-sul. Depois que eu alimentei, aqui não importa se a excitação para nós agora é com escovas ou sem escovas, se é a fonte externa ou se é a ponte retificadora, né, trifásica. O que importa é que a corrente, aqui como está desenhado, é uma fonte externa, né, com uma excitatriz com escovas, ok? Mas o que importa para nós é que vai circular corrente contínua por cada bobina dessa, produzindo um polo norte, produzindo um polo sul, beleza? E agora, pessoal, nós vamos alimentar as bobinas de campo. Já alimentamos aqui, ó, as bobinas de campo com tensão contínua. Acabei de falar que nós vamos circular uma corrente contínua do norte-sul. O passo 1, então, né, o primeiro passo para operar essa máquina como gerador é justamente excitar a máquina. Então, tudo começa com a excitação. Passo 1, excitar a máquina. Como que eu excito? Eu tenho que levar a corrente contínua lá para dentro do meu rotor, para garantir esse campo magnético norte-sul aqui, que é a excitação da máquina, perfeito? Depois, passo número 2, eu vou aplicar aqui no eixo, ó, esse eixo aqui, quem aplica esse conjugado mecânico, torque mecânico, tanto faz, tá? É a máquina primária. O que é a máquina primária? A nossa turbina hidráulica, a turbina a vapor, não importa, tá? Então, quem vai aplicar aqui? Eu vou aplicar um torque, uma força aqui, ó. Um conjugado mecânico. Conjugado é a mesma coisa que torque. Um torque mecânico um pouco maior que o conjugado resistente de perdas. O que são as perdas nesse caso? Basicamente atrito e ventilação, tá, pessoal? Então o que acontece? A máquina está parada, o rotor está parado, eu tenho que tirar esse motor da inércia. Tem que aplicar um torque, pode ser a manivela, pode ser o meu feijão, pode ser água, pode ser vapor, né? O que quer que seja. E aí, na hora que eu faço isso, eu vou aplicar um torque mecânico e eu vou encontrar como resistência, que o contrário, o sentido contrário à força que eu estou fazendo, né, atrito, ventilação e outras perdas internas que vão aparecer na máquina. Perdas no cobre, perdas no ferro e por aí vai. Ok? Então, se eu aplicar uma força, um torque, melhor dizendo, mecânico, no meu eixo, no eixo do rotor, que seja superior ao conjugado, ao torque das minhas perdas, ou seja, né, talvez de uma forma mais didática, se a força que eu apliquei for maior do que a força das perdas, o meu motor vai sair da inércia, o meu gerador vai sair da inércia. E aí ele vai começar a girar, minha máquina síncrona vai começar a girar, ok? Então, o passo 1, vamos lembrar aqui, o passo 1, excito o meu gerador. Passo 2, aplico no eixo do meu rotor um torque mecânico, que vem lá da turbina, maior do que as perdas, né, para poder vencer o atrito, vencer a ativação e conseguir tirar a máquina da inércia. Tranquilo? 3. Se isso acontecer, se eu aplicar um torque mecânico lá no eixo maior do que o torque de perdas, que vai existir o torque de resistivo, o torque de resistência da minha máquina, eu vou ter um torque resultante, que é um torque de aceleração. Então a máquina ela começa a acelerar com um torque de aceleração que vai ser igual à diferença do que eu apliquei menos as perdas. Então, se eu descontar as perdas, o que eu estou aplicando no eixo do meu gerador vai ser o torque de aceleração. E o motor começa a sair do repouso, começa a acelerar até atingir a velocidade que eu desejo, né? Até atingir a velocidade síncrona, 1.800 RPM, 3.600 RPM e por aí vai. Então, de acordo com a velocidade que a sua turbina pode chegar, de acordo com a velocidade do seu sistema, se for um sistema, aí, por exemplo, a vapor, 3.600 ou 1.800 RPM, né, ele vai começar a acelerar até atingir
essa velocidade síncrona aqui. A partir desse momento, basta que tenhamos que o torque mecânico seja igual às perdas para manter a velocidade nesse nível. Então, olha só, eu tenho que aplicar inicialmente um torque superior às perdas para a máquina acelerar. Ela começa a acelerar, ganhar velocidade. Imagina que eu quero chegar com a máquina até 3.600 rotações por minuto, né? Então, eu vou aplicando um torque maior do que as perdas para chegar até 3.600 RPM. Chegou nessa velocidade síncrona de 3.600 RPM, ali eu posso diminuir o torque mecânico aplicado ao eixo simplesmente para ser igual às perdas. Porque se a força que eu aplico foi exatamente igual à força das perdas, se o que está em azul aqui for igual ao contrário, né, significa que eu não vou nem acelerar a máquina e nem desacelerar. Ela fica com velocidade constante. Lembra lá da física? Né? Quando a velocidade é constante, a aceleração é nula. Se a aceleração é maior do que zero, a velocidade vai só aumentando cada vez mais. Então, chega um ponto, na hora que eu chego ali na velocidade de síncrona, 1.800 ou 3.600, eu tenho que igualar o torque mecânico ao torque de perdas para a máquina ficar em velocidade constante. Tá? Isso existe um sistema de controle de velocidade que faz isso. Né? Então, ele vai aplicando um torque mecânico acima, a máquina vai acelerando, a velocidade em RPM vai subindo. Na hora que a velocidade em RPM atinge o seu valor setado, ajustado, ela controla ali a ação da máquina primária, da turbina, para manter a velocidade naquele valor ajustado, né? 3.600 ou 1.800 RPM. E a máquina ali, a gente fala nesse ponto que a máquina está operando a vazio. O que significa operar a vazio? Eu estou produzindo 60 Hz, nesse caso, no estator. O estator aqui vai estar saindo tensões trifásicas, defasadas de 120 graus, 60 Hz, assim como a nossa tomada. Só que é uma tomada que não tem nada ligado a ela, não tem nenhum plug ligado a ela. É uma tomada que está vazio. Tem a tensão disponível, 60 Hz disponível, mas não tem nenhuma carga ligada ainda. Então, esse processo de excitação, né, de ligar o gerador, entre aspas, né, de excitar o gerador, parte da máquina parada, levo ela até na velocidade síncrona e ali gerei 60 Hz, que é a 3.600 RPM ou 1.800 RPM numa máquina, num turbo, né, gerador. Cheguei nesse valor, eu paro e aí fico controlando a máquina para manter, né, a máquina vazio. Tensão gerada no estator, pronto para entrar em funcionamento, pronto para entregar potência para a carga, né, uns 60 Hz bonitinho, o valor de tensão que eu ajustei direitinho, que eu queria chegar, tudo bacaninha, pronto para ligar uma carga ou pronto para ligá-la em paralelo com outras máquinas. Pronto para ligar uma carga, se for um sistema isolado, ok? Ou pronto para conectá-lo ao sistema interligado nacional, por exemplo, sistema brasileiro, né, que é como nós operamos hoje em dia. Então, hoje, todas as usinas térmicas ou hidrelétricas, né, elas trabalham interligadas no sistema nacional, e aí eu parto a minha máquina, parto o meu gerador, levo ele até a condição a vazio, depois vou fazer o processo de sincronismo com ele com a rede. Nós vamos ver, ou nessa semana ainda ou na semana que vem. Acho que vai ficar para a semana que vem, a parte de motor e de sincronismo, né, com a rede elétrica da concessionária. Ok? Entenderam, pessoal? O processo, até o ponto que nós chegamos aqui, eu estou no passo 3. Excita a máquina, passo 1. Passo 2. Eu aplico um torque mecânico no eixo do meu gerador, acima das perdas para poder acelerar. Na hora que ele acelerou até chegar na velocidade que eu quero, que é o passo 3, aí eu vou igualar o torque mecânico ao torque de perdas. Isso quem faz, repetindo, é o controle de velocidade da máquina, o regulador de velocidade da máquina, ok? E aí eu vou ter velocidade constante. O gerador, nesse caso, ele está vazio. Olha lá, eu coloquei que leiam depois. Ele está excitado pela fonte CC, girando na velocidade síncrona desejada, ômega-s, gerando tensões trifásicas, defasadas de 120 graus, mas ainda sem carga conectada aos seus terminais e ainda sem estar em paralelo com o sistema interligado nacional, onde todos os geradores ali estão. Tranquilo? Conseguiram entender? Passo 4. O que eu vou fazer agora no passo 4? Se eu estiver operando com a máquina isolada ou em ilha, né, o que nós vamos fazer? Eu posso ligar os terminais de gerador uma carga trifásica equilibrada, uma carga trifásica. Tá? Se eu ligar uma carga trifásica no meu gerador, normalmente, mesmo quando o gerador opera ilhado ou isolado, né, nós elevamos a tensão, se for transmitir alguma distância,
ou nós levamos para o transformador de distribuição para as nossas cargas se for no mesmo local. O fato é, eu vou gerar, né, eu vou distribuir ou transmitir essa energia. Na hora de consumir, eu vou ligar as minhas cargas. Se eu ligar uma carga trifásica, na hora que eu ligo uma carga trifásica, deixa eu ver onde é que está o desenho aqui, ó. Aqui, esse desenho aqui é interessante. Na hora que eu ligar uma carga trifásica no A, B, C, vai sair do meu estator da máquina síncrona 3 correntes trifásicas, e A, e B e C, defasadas de 120 graus. Nós já vimos lá em máquinas de indução, máquinas assíncronas, que quando circula pelo meu estator correntes trifásicas, produz um campo magnético girante. Essa rotação dele é na velocidade síncrona ômega-s. O mesmo ômega-s aqui que produziu as tensões no meu estator. Então perceba, olha só que interessante. Eu vou girar o meu rotor através da turbina, até atingir a velocidade que eu desejo, a velocidade ômega-s, que normalmente vai produzir 60 Hz no estator. Né? Então eu vou girar lá 1800 RPM, o ômega-s, para produzir 60 Hz no estator. As correntes que vão sair do estator, que vão alimentar minha carga, estão com 60 Hz. Na hora que eu tiro essas correntes do estator, a corrente trifásica circula pelo estator, produz um campo magnético girante. Então, tanto faz lá no motor de indução, eu jogava a corrente no estator e produzia um campo magnético girante. Aqui eu estou tirando corrente do estator, que também vai produzir um campo magnético girante. Então, esse é o detalhe que vocês têm que perceber. Tanto lá no motor de indução trifásico, quando eu alimentava o meu estator com a rede e jogava a corrente trifásica da rede para ele, ali produzia um campo magnético girante. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de jogar, eu estou tirando. Não tem problema nenhum. Circulou corrente trifásica no estator, né, pessoal? Vai sempre produzir um campo magnético girante. Que vai girar com qual velocidade? A mesma velocidade ômega-s. Por isso, máquina síncrona. Porque o campo magnético girante que vai surgir no meu estator, em vermelho aqui, ele vai girar na mesma velocidade do azul. O azul quem produz é o meu rotor. O meu rotor girando pela turbina, na hora que a turbina gira o meu rotor em azul aqui, produz esse campo magnético em azul. Esse campo magnético em azul vai induzir tensão aqui no estator, trifásica, que vai alimentar minha carga trifásica, no final das contas. Na hora que sai corrente trifásica do estator, surge o campo magnético girante do estator, que vai girar na mesma velocidade do azul, porque quem originou as correntes do estator foi o azul. Então, se o azul origina as correntes do estator, as correntes do estator, a hora que sai do estator, vai produzir um campo magnético girante na mesma velocidade de quem o originou. Viram só que interessante? Por isso, máquina síncrona. O campo magnético girante produzido pelas correntes do estator está em sincronismo, máquina síncrona, com a velocidade do meu rotor. Se eu diminuo a velocidade do rotor para 50 Hz, as correntes que vão sair do estator do meu gerador trifásico serão de 50 Hz. E vão produzir um campo magnético girante na velocidade proporcional a 50 Hz. Se caiu para 20 Hz aqui, ó, a minha turbina está bem devagar, caiu para 20 Hz, eu produzo correntes trifásicas lá no estator de 20 Hz, que vão produzir um campo magnético girante proporcional a 20 Hz. Máquina síncrona. Diferente lá do motor de indução, onde tinha um escorregamento, onde tinha aquela diferença de velocidade, aqui não existe diferença de velocidade do rotor para o campo magnético girante. Percebam? Na máquina síncrona, a velocidade do rotor é exatamente igual à velocidade do campo magnético girante do estator, produzido pelo estator. Por isso o nome de máquina síncrona. Entenderam? Só que ele vai girar com a mesma rotação, vermelhinha aqui, ó, com a mesma rotação do azul. Então, digamos que o azul, que é o rotor, está girando a 1800 rotações por minuto, vai surgir o campo magnético em vermelho aqui, que é um campo magnético de reação da armadura. Ó, puxei um flashback agora de vocês lá de máquina CC. Lembra de reação da armadura?
aqui também tem reação da armadura. Na hora que eu tiro as correntes trifásicas do meu estator, da máquina síncrona, existe a reação da armadura do estator. A reação da armadura do estator que vai produzir o campo magnético girante das correntes do estator. Esse vermelhinho aqui. Então, esse vermelhinho aqui nada mais é do que o campo magnético girante que nós vimos lá no motor de indução, que é uma reação da armadura na hora que eu tiro corrente do meu estator. Percebam que se eu não tiro corrente nenhuma do meu estator, se o meu estator está vazio, se o meu gerador está vazio, não tem reação da armadura, não tem esse campo magnético em vermelho. Esse campo magnético em vermelho ele só aparece a partir do momento que eu tiro a minha máquina, meu gerador do vazio a vazio e começo a alimentar uma carga com ele. Só na hora que eu ligo uma carga trifásica no meu gerador, que ele começa a alimentar uma carga trifásica, né? Aí sim vai surgir a reação da armadura, aí sim vai surgir o campo magnético, rotativo, né, provocado pelas correntes do estator, que é esse vermelhinho aqui, que é a reação da armadura. Quanto mais corrente eu tirar do estator, mais forte é a reação da armadura, mais intensa é a reação da armadura, mais intenso é o campo magnético girante produzido pelas correntes que eu estou tirando do estator. Mais intenso vai ser esse campo magnético aqui vermelho. Entenderam? O que isso significa, pessoal? Ora, esse campo magnético vermelho que surgiu aqui da reação da armadura, ele vai ter a mesma rotação do azul. Eles estão em sincronismo, só que ele aparece aqui defasado. Se a gente fizer a matemática, a gente percebe esse ângulo delta aqui. Eu não vou entrar muito no modelo matemático, porque não é o nosso objetivo aqui do técnico. Mas esse ângulo que a gente chama de ângulo, ângulo de potência, ângulo de carga ou ângulo delta, que é a letra delta aqui do alfabeto grego. Então, ângulo de potência, ângulo de carga ou delta, simplesmente delta, que não é fator de potência, não é o ângulo θ do fator de potência, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda a espingarda de matar rolinha com pudim de caçarolinha. Não é assim que a gente fala? Então, esse ângulo delta, que chamaremos a partir de agora de ângulo de potência ou ângulo de carga, tem a ver com a sua potência que você está gerando, tem a ver com a carga que você está alimentando. Entenderam? Então, quanto mais potência, quanto mais carga eu estou alimentando com o meu gerador, maior vai ser esse ângulo, maior é esse defasamento que eu tenho aqui. Os dois estão girando juntinhos, em perfeito sincronismo, mas eu posso ter um ângulo, fazer o contrário assim, ó. Eu posso ter um ângulo bem pequenininho entre eles, ou eu posso ter um ângulo maior. Esse ângulo aqui, ele é variável. Variável de acordo com quem? Variável de acordo com a potência que eu estou gerando no estator. Variável de acordo com a mesma coisa com a carga que eu estou alimentando. Quanto mais corrente eu tiro do meu gerador, maior vai ser esse ângulo aqui. Esse vermelho vai estar um pouquinho mais longe do azul, mas girando na mesma velocidade. Eles só não estão em cima, eles não estão coincidindo, né? Eles estão girando juntos e com defasamento angular girando juntinho, com a mesma velocidade, em sincronismo, ok? O que acontece, pessoal? Essa força, esse campo magnético das correntes que saem do estator é reação da armadura, né? O magnetismo é assim, ele é do contra, a lei de Lenz fala isso. A tensão induzida, eu falo né, que é sempre do contra, é menos N, número de espiras, variação do fluxo no tempo. Menos variação do fluxo no tempo. Menos N, variação do fluxo no tempo. O que significa? Que ela é contrária, ela sempre tende, o objetivo dela é anular, né, a ação daquele campo que originou essa corrente induzida. Então a corrente induzida, o sentido dela é para anular o campo magnético que o originou. Certo? Então, se é do contra, se eu tiver um polo norte aqui do meu rotor, aqui vai ser um sul, porque a lei de Lenz fala que é menos N variação do fluxo do tempo. Se eu tenho um sul aqui, aqui eu vou ter um polo norte. Ora, sul com norte, o que acontece, pessoal? Força de atração. Olha que interessante. Eu tenho o meu rotor aqui, entendem? Tenho o meu rotor, que tem um norte e um sul,
sem o gerador a vazio, esse vermelho não existe. Agora que eu comecei a tirar potência do meu gerador, quanto mais potência eu tirar, mais esse vermelho vai aparecer, com mais forte ele será, e esse ângulo aqui vai estar um pouco maior. E aí essa força de atração vai começar a acontecer. Esse vermelho, a força de atração vai tentar puxar o norte para cá, e aqui o sul vai ser atraído por esse norte. Ou seja, esse campo magnético rotativo, provocado pelas correntes do estator, que está alimentando a minha carga, que aparece aqui, ele vai tentar frear o azul. Ele vai tentar frear o meu rotor. Vai ter uma força magnética travando o meu rotor, segurando o meu rotor, impedindo o meu rotor de girar. Porque se o rotor para de girar, a indução para de acontecer no estator. As correntes do estator desaparecem, né, e tudo volta ao normal. E o magnetismo, a mágica é justamente essa. Né? Se eu estou induzindo corrente no estator, as correntes do estator que eu estou gerando, que vão sair do estator, elas produzem campos magnéticos contrários para anular esse campo magnético indutor. Não é assim? Então, olha só, quanto mais corrente eu tiro do estator, maior vai ser essa força de atração. Maior vai ser o freio magnético, entre aspas, do meu rotor. Então, meu rotor está lá girando 3.600 rotações por minuto. De repente, eu começo a exigir potência da máquina. Eu começo a tirar a potência do meu gerador. Vai surgir esse campo magnético aqui vermelho, que vai ser um freio aqui para o azul. A velocidade que estava 3.600 vai começar a diminuir. Cair para 3.500, 3.400, 3.200. Vai começar a frear, porque eu estou segurando aqui o meu rotor magneticamente aqui, ó. As correntes do estator produzem esse campo magnético vermelho contrário ao meu azul, que vai segurar esse bichinho. Se eu tirar muita corrente, pessoal, esse ângulo eu falei que aumenta. Então imagina que esse ângulo é como se fosse um elástico. Tá? Então quanto maior for esse ângulo, mais o elástico está esticado. Quanto mais eu estico um elástico, que esse elástico está girando com a mesma velocidade do rotor, né? Travado aqui no meu rotor, quanto mais esse ângulo aumenta, mais ele vai travar, mais ele vai puxar para trás o meu rotor, mais a velocidade vai diminuir. E se esse ângulo aumenta mais, é como se eu estivesse esticando o elástico. O que você faz quando eu tenho aqui duas peças de madeira, por exemplo, né? Um elástico entre as duas? Se eu esticar o elástico demais, a outra vem com mais força ainda, né? Então, quanto maior for o ângulo de potência ou o ângulo de carga, mais esse elástico aqui está distendido, ó, mais ele está esticado, mais eu estou segurando o meu rotor. Maior vai ser a força para tentar frear o meu rotor. Isso é interessante porque eu vou sentir aqui no eixo, ó, o que a turbina vai sentir? Uma baita força de um elástico puxando ela para trás. Não vai não, que eu estou te segurando aqui. A turbina vai sentir, a velocidade vai cair, obviamente, né? E aí o que tem que entrar em cena? O meu regulador de velocidade da máquina. Ele vai perceber esse peso contrário, que está difícil girar nas 3.600 rotações por minuto, por exemplo, ou 1.800 rotações por minuto, vai falar, a velocidade está caindo. A frequência gerada aqui no estator das correntes induzidas vai começar a cair de 60 para 59, 58. Significa que eu estou tirando carga do meu estator e que se eu não tomar nenhuma ação, eu vou até alimentar essa carga, mas com uma frequência menor. Como isso não é desejado, eu quero manter os 60 Hz, o que eu faço? Entra em cena um regulador de velocidade, que vai perceber essa queda na frequência produzida no estator, vai perceber a queda no giro, na velocidade de giro da turbina, e vai falar assim, opa, abre a comporta. Admite mais água. Admite mais água porque eu tenho que passar mais água pelas pás da turbina. Tem que dar um reforço aí para aumentar a velocidade. Admite mais vapor para poder girar meu turbo gerador, né, para girar com mais velocidade. Eu preciso de mais potência. Se eu preciso de mais potência, tem que ter mais água passando nas pás da turbina, tem que ter mais vapor passando nas águas da turbina, teria que ter mais vento, por exemplo, né, naquele momento, tem que ter mais feijão, mais força na minha munheca aqui para girar o meu gerador. Então, se eu estivesse na mão, girando, eu ia sentir um peso. Né? Igual subir já andando na bicicleta na reta,
você está ali só mantendo ali as perdas que você está tendo, o seu gasto ali de atrito com o chão, vazio na reta. De repente eu vou começar aqui então a subir um morro. Se eu vou começar a subir o morro, vai pesar o meu pedal, vou sentir que vou ter que gastar mais, vou ter que botar mais força se eu quiser manter a mesma velocidade. Nesse caso do sistema elétrico, eu quero manter a mesma velocidade, eu quero manter os 60 Hz. Consegue entender? Então, para eu manter os 60 Hz, eu tenho que admitir, eu tenho que gastar mais feijão, eu tenho que gastar mais água, eu tenho que gastar mais vapor, eu tenho que botar mais força na turbina. Senão a velocidade vai cair. Não tem jeito. Tranquilo? Consegue entender? Então, pessoal, perceba nesse caso que quanto mais potência eu tiro do gerador, quanto mais potência eu exijo, a minha carga exige, mais força, mais potência mecânica, mais torque mecânico é necessário. Não existe almoço grátis, não existe gerador de energia infinito. Né? Tudo que eu estou consumindo no gerador tem que ser reposto lá na ponta da turbina, através de água, vapor, vento, seja lá o que for, feijão, né? Entenderam? Então, olha, isso é fundamental para a gente imaginar que eu vou aproveitar algo que está em movimento, que está girando, para alimentar uma carga que eu preciso. Ok, alguém vai ter que pagar o pato. Né? Se eu vou pegar a minha bicicleta, a roda da bicicleta está girando, a roda do meu carro está girando, para colocar ali um dínamozinho e produzir e alimentar uma carga qualquer. Né? Ótimo, eu vou ter que aumentar o torque mecânico na ponta do eixo. Opa! Eu vou ter que aumentar o torque mecânico na ponta do eixo aqui, ó. Porque vai surgir, olha só que interessante, essa força de atração que surge aqui, nós chamamos esse vermelhinho aqui, ó, de torque elétrico. Ok? Esse torque elétrico, ele surge na hora que eu tiro corrente do meu estator, que a gente chama de conjugado eletromagnético. Nós vamos falar mais à frente sobre ele, para vocês entenderem muito bem o que é isso. Então, esse conjugado eletromagnético é essa força de atração aqui entre o rotor, que eu alimentei com corrente contínua, produziu o norte-sul, e o vermelho, que é a reação da armadura, que quanto mais carga eu estou entregando para o meu freguês, para o meu cliente, mais intenso, mais forte vai ser, mais intenso vai ser esse conjugado eletromecânico que produz esse torque elétrico que está no mesmo sentido das perdas. Então agora, a potência lá da mecânica da turbina, em azul aqui, tem que ser suficiente tanto para as perdas, como já era quando estava vazio, quanto para suprir também o torque elétrico da minha carga, que significa a potência elétrica da carga. Então, se somou as perdas, o conjugado eletromagnético, que é essa força de atração aqui. Quanto mais potência eu for entregar para a minha carga, maior vai ser o torque elétrico, contrário ao mecânico. Então, eu tenho que reforçar o feijão, eu tenho que reforçar a água, eu tenho que gastar mais água, gastar mais vapor, entenderam? Gastar mais potência mecânica para suprir a potência elétrica, que é o meu conjugado eletromagnético, a minha carga que eu estou alimentando, mais as perdas internas da minha máquina. Olha que interessante. Né? Então, depois que a gente entende como é que isso funciona, fica muito, muito claro, né, essa questão de que se eu estou alimentando mais cargas, liguei um chuveiro, liguei uma lâmpada, vai pesar o eixo, a velocidade vai diminuir, e se vai diminuir, eu tenho que botar mais potência mecânica, mais torque mecânico para acelerar, né? E acelerando, e eu vou admitir mais água, acelerei para compensar aquela potência elétrica a mais que eu estou consumindo. Da mesma forma, se eu desligo carga, se diminui a carga, a tendência da frequência do estator é subir 60, 61 Hz, 62 Hz. A tendência, essa força de atração diminuiu, o elástico está esticadão, muita carga sendo consumida. Se eu diminuo a carga, o estiramento desse elástico vai diminuindo. A força que eu estou segurando o meu rotor para girar diminui. Ele vai girar mais rápido. O meu regulador de velocidade tem que perceber que a frequência está subindo. Fala, opa, a carga diminuiu. Admite menos água nas pás da turbina. Admite menos vapor na minha usina térmica. Entenderam? Porque agora eu posso gastar menos potência mecânica porque a potência elétrica diminuiu. Então a potência mecânica, o torque mecânico da minha turbina, pessoal, ele é sempre igual, tem que ser sempre igual à somatória das perdas com o torque elétrico. Por isso que a gente fala que tudo que a gente gera, a gente tem que consumir.
Né? Toda a potência que eu estou gerando, eu tenho que consumir, porque se há um desequilíbrio na potência que eu estou gerando com a potência que eu estou consumindo, ou a frequência cai. Se eu gerar menos do que a carga precisa, a velocidade cai, a frequência cai. Se eu gerar mais do que a carga precisa, a frequência vai subir, a velocidade vai subir. Então eu tenho que gerar exatamente o que eu estou consumindo para manter aqueles 60 Hz. E o sistema nacional todo interligado, o funcionamento é a mesma coisa, pessoal. Mesma coisa, meninos. Por quê? Eu tenho que estar 60 Hz porque a geração é igual ao consumo. Se de repente, igual teve aquele apagão, né, em 2000, 2001, naquela época, já se faz aí 20 anos, né? Já se passaram, talvez você nem era nascido, você que está assistindo essa aula hoje, olha que em 2020, olha que interessante. Mas quem tem menos aí de 20, 19 anos, talvez nem lembra dessa história. Mas né, o que aconteceu se a carga do país, a carga elétrica, foi maior e era maior do que eu podia gerar, estava tudo no máximo, se eu não tenho capacidade de geração para atender todos os meus fregueses, todos os meus clientes, significa que eu vou exigir mais potência do que eu estou gerando, no que eu tenho aqui, capacidade de entregar através das minhas turbinas, através da minha potência mecânica. Se eu não tenho potência mecânica para entregar para a turbina, para produzir a potência elétrica necessária para todos os meus clientes, a frequência começa a cair. Se a frequência começa a cair, porque assim, eu não consigo te atender em 60 Hz. Consigo te atender em 55, 58, mas se a carga continuar crescendo e a minha geração for diminuindo, está faltando água, por isso que é importante, né, chover, por isso que é importante ter reservatórios cheios, né, ter capacidade, outros tipos de matriz também de produção de energia, não só dependente da matriz hidráulica, para a gente ter capacidade de gerar tudo que o país necessita naquele instante. Então, se a carga for maior, a frequência começa a cair, e se a frequência cai demais, as turbinas começam tem triplo de turbina, porque começa a ser perigosa a operação fora do que foi projetado, que é 60 Hz, tem problema de vibração, outros problemas mecânicos também. Então, se a frequência cai muito, tem até problema de aquecimento, vários outros problemas que as turbinas desligam por proteção, e aí, se algumas turbinas começam a cair, falta mais geração ainda no sistema, aí começa um processo em cadeia que vai resultar em blackout. Começa um sistema em cadeia, onde cada vez a geração vai cair mais, porque vão desligando as usinas por proteção, e a carga pedindo potência, a frequência só caindo, a gente observa, né, a situação dramática de ver o gráfico de frequência da tensão do Brasil sendo do sistema onde eu estou, né, analisando, caindo, até ir a blackout, até ver o sistema entrar em colapso. Aí entra o colapso de tensão, de frequência, e nós temos um blackout no sistema. Olha como é que isso é interessante, né? Tudo provocado porque houve um desequilíbrio entre torque mecânico e os torques contrários, que são as perdas, e o torque elétrico do conjugado eletromagnético. Viram? Tem que ser equilibrado para determinada frequência. Se eu quiser entregar 65 Hz, eu vou subir o torque mecânico para entregar 65 Hz com aquela mesma potência, imagino que é constante. Né? Se eu quiser produzir 30 Hz, eu posso diminuir muito a potência mecânica entregue na turbina para manter aquela mesma carga, só que agora alimentada com 30 Hz. Okay? Então, quanto mais rápido eu preciso girar uma carga pesada, mais potência mecânica eu preciso para isso. Entendeu? É muito interessante essa análise, porque a gente começa a entender todo o funcionamento do sistema interligado nacional, ou mesmo um sistema isolado, quando a gente começa a perceber que tudo que eu estou entregando para a turbina tem que ser exatamente igual ao meu consumo e as minhas perdas. Não é mágico, existe um controlador, hoje em dia automático, né, de velocidade, de frequência, que faz esse papel para nós. Né? Ele fica monitorando continuamente o sistema de malha fechada, de controle, onde ele fica observando isso, como é que está a frequência. Começou a sair 59,99, ele já toma uma ação. E aí existem algumas máquinas que a gente fala que são máquinas mestre, outras que são máquinas escravos, né? Máquina mestre que tem a função, máquinas grandes no sistema, de Itaipu, por exemplo, né? Se a frequência começou a cair 0,1 Hz, admite mais água para voltar para 60. Então tem algumas máquinas que ficam configuradas no sistema interligado nacional, né?
quem opera e quem comanda isso é o ONS, Operador Nacional do Sistema, e ele configura algumas máquinas para que automaticamente corrijam a frequência do sistema brasileiro. Né? Assim como se subir também a frequência, de madrugada a tendência é subir a frequência porque as cargas vão sendo desligadas, não é isso? Então se eu vou desligando as cargas na madrugada, se eu não tomar ação nenhuma, a frequência iria subir. E aí ele percebe isso e admite menos água nessas usinas que são selecionadas para controlar a frequência no Brasil. E aí isso é escalonado, tá, pessoal? Tem as máquinas principais, as máquinas secundárias. Então, se cair muito, de repente tem um acréscimo de carga muito grande no sistema. Tem as máquinas primárias que tentam dar conta do recado, depois as máquinas secundárias, até todo mundo dá um jeito. Né? Como são muitas unidades geradoras interligadas, isso é muito vantajoso. Imagina que eu tenho um trem gigante com 100 vagões, cada um carregado com 50 toneladas de minério. Como é que eu paro uma composição dessa? É muito difícil. Então, assim, cai uma cidade no Brasil, para esse sistemão, esse trem carregadão, né? Se eu tento lá tentar frear esse trem, eu não consigo frear. Se eu tentar empurrar o trem para aumentar a velocidade, também não consigo aumentar a velocidade. Tamanho é a inércia que esse trem carregado tem. É que esse sistema aí com 100 vagões carregados de minério tem. Não é isso? Então, quanto maior for o sistema que está posto em marcha, está lá com uma velocidade de 60 Hz, por exemplo, quanto maior for isso, mais difícil é para mudar a velocidade desse sistema. Né? E assim que a ideia é essa quando a gente trabalha interligado. Né? Se, vamos supor, o Marceló aqui em Juiz de Fora deu algum problema, saiu do ar, é uma carga, saiu de operação, né, problema interno, de repente teve algum curto-circuito lá dentro, desligou a usina, é uma carga considerável que saiu lá, sei lá, por exemplo, 200 megawatts, 100 megawatts de carga, instantaneamente, uma vez só, desligou 100 megawatts. Se Juiz de Fora tivesse seu sistema exclusivo de geração, só Juiz de Fora, não fosse interligado ao sistema brasileiro, 100 megawatts para nós aqui, para nossa geração, seria um impacto gigantesco, que certamente levaria as nossas máquinas a tripe, porque não teria tempo de resposta suficiente para isso. A frequência ia subir muito, né, nesse caso, porque saiu carga, perdemos carga, as turbinas iam dar tripe, porque a frequência ia subir demais, a velocidade ia subir demais. Até ajustar isso demora. Né? Então, às vezes, causa uma instabilidade no sistema elétrico de potência muito grande. Mas como o Juiz de Fora está interligado no sistema brasileiro, saiu uma usina, saiu Mercedes, saiu Arcelor, é uma pulguinha. Né? É um cachorrinho que entrou no meio do trilho, o trem passa por cima e nem toma conhecimento. A Itaipu vai mexer lá um milésimo, um pentelésimo lá em Itaipu para compensar uma grande carga que saiu aqui de Juiz de Fora. Entendeu? A gente percebe sim uma oscilação, mas que rapidamente volta para a estabilidade. O problema é quando há um degrau de carga que nós falamos muito grande a ponto de causar uma instabilidade no sistema até ele ir para colapso e aí ir para blackout. Né? Estamos assistindo aí a questão lá do Amapá, agora 2020, que não é interligado ao sistema brasileiro e por isso mesmo houve um problema na subestação que aí não tem nem como vir de outras fontes de energia. Né? Se já estivesse ligado, acho que é Amapá e mais algum outro estado só, são 2 estados, se não me engano, que não estão interligados ao SIM, que a gente fala, Sistema Interligado Nacional. A grande vantagem de estar interligado é essa, é a ajuda mútua que vem de todo o Brasil, caso você tenha algum problema na sua cidade. E, na verdade, todo esse sofrimento lá provocado por não estar ligado. Né? Uma região muito remota, não há sistema de transmissão até lá, interligação e tudo mais, é algo que tem que ser planejado, tem que ser estudado, porque quanto mais interligado nós estivermos, mais robusto a gente mais capaz nós seremos de suportar oscilações. Perdi uma subestação numa cidade, perdi uma linha de transmissão em outro local, né, uma grande usina que saiu de repente, eu consigo suportar isso com muita tranquilidade. Né? Se for um sistema miúdo, se for um sistema raquítico, né, qualquer variaçãozinha, ele treme todo e pode ir para blackout. Essa instabilidade pode levar a blackout. Entendeu? Tranquilo? É mais ou menos isso que tá escrito aqui para frente. Eu falo muito essa questão de conjugado eletromagnético aqui com vocês. Não deixem de ler, né, que a tendência dos campos magnéticos se alinharem, igual quando eu pego 2 ímãs e aí eu vou aproximar um do outro, e aí igual a bússola, por exemplo, que se alia com o campo magnético da Terra, né?
E aí, sim, se eles estiverem exatamente alinhados e opostos, não há conjugado eletromagnético. Tem que ter um ângulo, se estiver assim juntinho, né? Cessou o conjugado. O conjugado só existe se há uma diferença aqui. Aí um puxa o outro, um trava o outro, que é exatamente o que acontece aqui. Ó, né? Se esse sul e norte estivesse exatamente aqui em cima, não teria mais ação nenhuma, né, de força de atração. A força de atração só acontece porque aparece esse ângulo de carga aqui. Que quanto maior é a carga, mais esticado ele é. Maior o elástico está esticado. Mais o elástico está esticado, maior é a força de atração, mais ele tenta travar o rotor. Ok, pessoal? Se eu não tomar ação no meu regulador de velocidade, para voltar, admitir mais água, mais vapor, enfim, e for só colocando carga, chega uma hora que essa força de atração aqui vai ser tão grande que meu rotor vai simplesmente parar de girar. Né? Ele não consegue mais girar devido a essa força de atração que surge aqui. A frequência vai chegar próximo de zero, vai zerar, acabou, não tem mais nada. Né? A gente fala que nesse caso, antes disso acontecer, que a máquina perde o sincronismo. Na verdade, esse ângulo delta aqui vale como informação, né? Não é objetivo a gente estar em muitos detalhes desse ângulo, da modelagem matemática, é muito interessante, é fantástico, é show, né? Mas vamos deixar isso para quem for fazer engenharia, mais na parte de sistema de potência, vai ter a oportunidade de estudar isso com detalhes. Mas dá para adiantar para vocês aqui que o máximo que eu posso ter para esse ângulo delta aqui é 90 graus. Mais do que isso é até matematicamente impossível. A gente consegue ver isso lá. Né? Então, eu consigo esticar o meu elástico até 90 graus, que é a máxima força de atração que ele faz no rotor. Passou disso, ele perde o sincronismo. Inclusive, existe uma proteção elétrica que identifica essa perda de sincronismo. Quando esse ângulo de carga começa a aumentar demais, ele até desliga, tem a impressão que desliga para evitar que estique demais, force demais a minha máquina e provoque danos. E máquinas que aí percebe também, outras proteções que percebem que ele perdeu o sincronismo. E aí desliga a turbina por precaução, né, vai desligando o gerador, desligando os auxiliares, para evitar maiores complicações. Ok? Apesar desse ângulo máximo ser de 90 graus, possível, né, eu consigo esticar o elástico no máximo até 90 graus, passou disso ele arrebenta, na prática nós não trabalhamos com 90 graus, nem de perto. Os hinos operam com esse ângulo no máximo a 30 graus, 14, 15, 20. Então, isso por precaução, tá, pessoal? Apesar de matematicamente esse elástico poder esticar até 90 antes de arrebentar, a gente não estressa o sistema a esse ponto. Seria uma loucura, ok? Então, nós chegamos a 30 graus. O projeto da máquina de entregar potência, né? A máxima potência, a curva de capabilidade da máquina. Curva de capabilidade é uma curva que mostra qual a potência que eu posso fornecer no meu gerador e tudo mais, né? Com várias condições de projeto, normalmente limitam a operação da máquina até 30 graus, que é uma operação aí segura. Normalmente opera até menos do que isso, 15, 14, 13, 8 graus, tá? Esse ângulo delta aqui, que já é aí uma força absurda. Ok? Tranquilo? Dúvidas, pessoal, não deixem de colocar lá no sistema, no Telegram, tá? Então, esse ângulo delta é o ângulo de carga. Matematicamente poderia ir até 90, mas na prática não ultrapassa os 30. Okay? Já é uma força enorme de atração, já é um conjugado eletromagnético enorme em cima do rotor aqui. Joia? Para finalizar, leiam depois essa parte do slide 13 e 14, que é muito interessante, vai dar uma ideia bacana aí, até funcionamento de motor, de gerador, da máquina síncrona, trabalhando com esse conjugado que surge, né, entre esses dois campos magnéticos aqui. Show? Show plus. Para fechar a nossa aula, vamos falar aqui rapidamente de alguns dados nominais da máquina síncrona. Dá tempo de fazer um exemplo rapidinho, já estamos aí com 1 hora de aula, mas não devemos passar muito mais do que 1h15, 1h20, não, tá? Talvez até menos. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Quais são os dados? A gente não vai entrar aqui nos dados de placas, assim como fizemos com o motor de indução. Tá? Aqui os dados serão só esse slide, basicamente. Talvez até melhore isso no futuro, dê mais informações. Mas o que a gente precisa saber aqui na máquina síncrona, completando o que nós já vimos lá em motor de indução, né, o que é muito comum é a tensão nominal. E lembrando que é uma máquina síncrona trifásica, então a tensão nominal Vn é a tensão de linha, tá? Isso por norma, que é raiz de 3 vezes a tensão de fase, frequência nominal da minha máquina síncrona, a potência aparente
Aqui não é a máquina, o gerador síncrono, você compra ele em MVA, 80 MVA, 2 MVA, 800 kVA, então é em VA. Por quê? Eu posso entregar potência, aqui é CA, né? Eu posso entregar potência ativa, kilowatts, para minha carga, e também potência reativa para minha carga. Então nós vimos que as cargas em corrente alternada, elas consomem uma potência ativa, watts, e uma potência reativa, VAR. E o meu gerador tem que dar conta, o sistema interligado tem que dar conta de fornecer tanto a potência ativa, kilowatts, quanto a potência reativa, kVAR. Então, o que você pode trabalhar aqui no seu gerador, por exemplo, é a questão de, por exemplo, 1 MVA, 800 kVA. E eu tenho que fazer uma combinação entre P e Q para não ultrapassar a potência aparente. Então, eu não posso ultrapassar 800 kVA, por exemplo, né? Então, se eu estou gerando 1500 kW, eu tenho que ver qual que é o máximo de VAR para que no triângulo de potência a minha potência aparente não ultrapasse os 800 kVA. Entendeu? Pessoal, aqui a soma não é simplesmente soma aritmética, né? Se eu estou produzindo, um exemplo, eu estou produzindo aqui, o meu gerador é de 800 kVA. O meu gerador, a potência aparente nominal dele, SN, é 800 kVA. Se eu estou entregando para a carga, ou a carga precisa de 500 kW, então 800 kVA para 500 kW dá 300 kVAR? Claro que não, né? Eu não posso somar 500 kW com 300 kVAR para chegar nos 800 kVA, que é o meu limite, não. Aqui é o triângulo de potência, é número complexo. Lembra dos números complexos? Então eu tenho que fazer a continha lá do triângulo retângulo para ver qual que seria o Q, o cateto, o Q, que eu poderia chegar para na hora que eu somar, né, com a potência ativa, os 500 kW, no máximo que eu posso chegar a 800 kVA. Faça uma conta depois e coloca lá no Telegram para nós, ver qual que é o máximo que poderia chegar, qual que é o Q máximo que eu poderia fornecer com esse meu gerador sem ultrapassar a potência nominal. Entendeu? Então não some, eu vejo muita gente fazendo isso, né? Soma a potência ativa com a reativa e vê se bater no limite do kVA, da potência aparente da máquina. Não é assim, eu não posso fazer essa soma, que não é CC, aqui é CA, né? Corrente nominal, fator de potência nominal, rotação nominal, número de polos, corrente de campo máxima. Qual que é a corrente de excitação CC máxima lá do meu rotor? Eu tenho um limite também, entendeu? Tranquilo? Joia, vamos lá então. Aqui nós já conhecemos o que é rendimento da minha máquina síncrona. Potência de saída pela potência de entrada vezes 100%. Então, meu rendimento em percentual, né, é a saída pela entrada vezes 100%. Okay? Já é uma regra conhecida também. Regulação de tensão. Como aqui é gerador, né, se aplica a mesma regulação, a mesma equação de regulação lá de gerador de corrente contínua, que vocês também já conhecem. Inclusive, nós ensaiamos em laboratório, né, calculamos a regulação do gerador lá do shunt, excitação independente, lá em laboratório de máquina CC, comigo mesmo, vocês já viram, não é isso? O que é regulação, pessoal? É a tensão a vazio da máquina, sem carga conectada nos seus terminais, menos a tensão a plena carga, dividido pela tensão a plena carga, vezes 100%. O que diz mesmo a regulação? O que significa regulação? O rendimento todo mundo sabe, é a eficiência da máquina, não é isso? O que eu estou entregando de fato para a minha carga e o que está consumindo internamente com as perdas. Rendimento, acho que é tranquilo. Falamos bastante de rendimento de motor de indução e tal, então acho que todo mundo já está craque aí. Regulação talvez não seja muito dia a dia de vocês, então recordando aqui rapidinho, revisando, o que é regulação? Eu tenho uma tensão produzida nos terminais da minha máquina vazio e eu quero comparar essa tensão quando ela está com carga conectada nos seus terminais, carga plena, carga máxima. Então, se eu tenho um gerador de 800 kVA, por exemplo, e aí na minha curva de capabilidade fala que eu posso consumir o fator de potência aí 0,8, né? Então, 0,8 vezes 800 kVA daria 640 kW, por exemplo. Então, imagina que a minha carga plena é 640 kW consumido, tal, enfim, gerando o máximo de reativo que eu possa. Ou seja, eu estou com carga plena no meu gerador. Máximo, carga nominal, corrente nominal no meu gerador. Qual que é a tensão dos seus terminais? Cai muito?
toda a máquina, nós vimos lá em máquina CC, né, tem a resistência lá da armadura, nesse caso aqui tem a impedância síncrona de dispersão da máquina e tal. Então tem as quedas internas. Então se eu estou a vazio, eu tenho uma tensão que é maior do que a tensão quando está a máquina, quando eu estou entregando corrente para a minha carga. Então quando a corrente está saindo no máximo do meu gerador, a queda de tensão nos terminais do gerador cai. E a regulação nos diz quanto que ele cai. Nos dá uma ideia de quanto que cai a tensão nos terminais da máquina quando eu estou alimentando carga nominal. Quando eu estou fornecendo potência nominal. Se a minha regulação for 10%, significa que a tensão nos terminais da máquina, desde a vazio até a máxima carga que eu vou alimentar, vai cair 10%. Né? Então, se eu pegar aqui um caso de baixa tensão, a gente gera, pessoal, na média tensão normalmente, tá? Normalmente 13,8 kV, né? 4,16 kV, na faixa de 3 kV. O mais comum é 13,8 kV que eu gero. Mas imagina que eu estou gerando aqui 220 volts. Né? E se eu falei que a regulação é 10%, significa que a vazio, se eu tiver 220 a vazio, quando eu estiver entregando potência nominal para minha carga, a tensão vai cair 10% nos meus terminais. De 220 vai cair para cair 22 volts, vai dar 198 volts. Isso que ela vai cair. Claro que existe a opção do gerador síncrono de eu mexer na excitação, nós vamos ver isso mais à frente, ou nessa semana, acho que nessa semana ainda, que se eu mexer na corrente de campo do meu rotor, eu consigo subir ou abaixar a tensão nos terminais que eu estiver trabalhando isolado e por aí vai. Algumas características dessa aí. Tá? Mas a rigor é isso. Regulação é quanto que a tensão cai nos terminais do meu gerador, desde quando eu estou a vazio, sem nenhuma carga conectada aos meus terminais, para quando eu estou a plena carga, entregando potência full aí do meu gerador. Entendeu? Joia? Mole? Temos um exemplo aqui, eu vou fechar esse vídeo com esse exemplo, após resolver, e depois eu gravo um outro vídeo, que também vai ser curto, sobre a questão de como que eu controlo aí a potência ativa e a potência reativa da máquina, tá? Mas vamos lá, vamos por partes. Exemplo, olha só, o que está dizendo aqui? A potência elétrica fornecida para a carga, por um gerador síncrono, esse aqui é de 2.300 volts, 1000 kVA, portanto 1 mega VA, potência que eu dei aqui ativa, reativa, potência aparente, conectada em estrela, 60 Hz, 4 polos, eu posso conectar meu gerador também em delta, tá, meninos? Eu tenho 6 terminais acessíveis, nesse caso aqui está em estrela, 60 Hz, 4 polos, é de 900 kVA. Então eu estou falando que a potência elétrica que eu estou entregando para a carga é de 900 kVA. O gerador é de 1000 kVA. Mas a carga não está pedindo 1000, a carga só está exigindo 900 kVA, com um fator de potência 0,8 indutivo. Então, eu estou falando o seguinte, ó, o meu gerador, que é de 1000 kVA, ele está fornecendo 900 kVA com fator de potência 0,8 para a carga, o que a carga está pedindo, 60 Hz. Aí te dá algumas perdas aqui, ó. Perda por atrito de ventilação, 20 kW. Aqui a perda é sempre em kW. É perda, né? A perda que eu tenho é potência ativa. Perda no núcleo, 10 kW. Perda no cobre, por efeito Joule, 50 kW. E as perdas suplementares, são outras perdas, despreza. Eu não consegui mensurar. Nessas condições, determina o rendimento do gerador e a velocidade síncrona. Bom, comecem sempre, meninos, né? Vale para todas as matérias, todas as disciplinas, sempre extraindo os dados do enunciado. Sempre extraindo os dados do exercício. Tá? Então, nós temos aqui a tensão nominal, 2,3 kV, 2.300 volts, é a mesma coisa. Potência aparente nominal, 1000 kVA, ou 1 MVA. 60 Hz, 4 polos, a carga de 900 kVA, com fator de potência da carga de 0,8. E as perdas, atrito de ventilação, 20 kW, núcleo 10 kW e cobre 50 kW. Como que eu começo? Ora, pegando, né, a equação de rendimento, que é a potência elétrica de saída dividido pela potência elétrica de entrada vezes 100%. Qual é a potência elétrica de saída que eu estou entregando para a carga, meninos? Que eu estou consumindo, a carga está consumindo. É a potência da carga aparente, que foi dada aparente, kVA, vezes o fator de potência da carga. Né? Se eu montar o triângulo retângulo aqui, eu vou ver que esse meu cateto aqui do P, dos watts, é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo, né? Que é a parte que está deitada ali.
o que vai ser 900 kVA vezes o fator de potência 0,8, que é igual a 720 kW. Então, essa carga de 900 kVA com fator de potência 0,8 indutivo me dá 720 kW de potência ativa, de fato, que o meu gerador tem que entregar. Ok? E a potência elétrica de entrada? Potência elétrica de entrada. Qual vai ser? O que o meu gerador está gerando? Ele está entregando 720 kW ativo. Mas será que ele está gerando só 720 kW? Ou está gerando mais? Óbvio que está gerando mais. Tem as perdas que a gente relacionou ali. Então ele está gerando os 720 que estão indo para a carga, mais esses 20 do atrito e ventilação, mais os 10 das perdas no núcleo, mais os 50 das perdas por efeito Joule no cobre. Então ele tem que gerar, lembra naquela figurinha que tinha o torque mecânico para um lado, no outro torque elétrico, mais o torque das perdas? O torque elétrico está representado aqui, ó, 720 kW. E o torque das perdas está relacionado aqui. Então eu tenho que gerar, né, lá a minha potência mecânica de entrada tem que produzir uma potência capaz de suprir, né, todo o torque elétrico mais as perdas. Que se eu somar isso tudo aqui, 720 com 20, 10, 50, dá 800 kW. Então, calculei a parte de baixo, que é 800, calculei a parte de cima, que é 720. Agora, só basta dividir e multiplicar por 100%. 720 kW por 800 kW, né, vai dar 0,8, que vezes 100%, vai dar 0,9, perdão, que vezes 100% dá 90%. Então, esse gerador aqui estaria operando um rendimento de 90%. Ou seja, de tudo que ele produziu de potência, tudo que eu tive que converter lá da potência mecânica, da turbina, né, da água e tal, que eu produzi, 90%, que é 720, foi para a carga. 80 kW, ou seja, né, 10% do total que eu produzi, 10% de 800, que é 80, é perda interna do meu gerador. Eu precisei de 80 kW para rodar, para produzir, para esquentar, né, para funcionar. E 720 eu entreguei para o meu freguês. Então, o total deu 800. Um rendimento de 90%. Um bom negócio. Né? Eu peguei 800 kW da natureza, em forma de potência mecânica, gastei 10% disso, né, fiquei com 90% para entregar ao cliente. Entendeu? É assim que funciona. E a rotação? Rotação é brincadeira, né? É a velocidade síncrona. Já cansados de fazer isso lá quando calculávamos o escorregamento. 120 F sobre P, 120 vezes 60 Hz por 4 polos, que ele fala que é 4 polos aqui, ó, né? Que é a velocidade de 1800 RPM, um turbogerador com 1800 RPM. Ok? Mole, né, pessoal? Bem tranquilo. Eu vou parar essa aula, esse vídeo. Estamos com 1h18 por aqui. E vou continuar com outro vídeo, que devo gastar uns 20 minutos. Muita coisa eu acabei falando aqui, só para não ficar muito extenso, que é para falar sobre a operação da máquina síncrona ligada a um barramento infinito. Então já eu volto aí, vai ter o vídeo 2, parte 2. Tá? Muito obrigado pela atenção. Não deixe de perguntar, de ter dúvidas, que a gente faz, né, todo o possível para responder no Telegram. Ok? Muito obrigado, um abraço, boa noite, fiquem todos com Deus.